Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos hoje no quarto cavaleiro do Apocalipse, a sequência de 4 cavaleiros da agonia. Só para entender, antes de lermos o texto base, depois do arrebatamento da igreja, então lá no céu, João vê ali um livro selado com 7 selos. E então, na abertura dos selos, abre o primeiro selo, vem um cavaleiro, abre o segundo selo, vem outro cavaleiro. Se você quiser também saber sobre esse livro selado, é só pesquisar aqui na playlist do Apocalipse, que tem um estudo prontinho sobre o livro selado com 7 selos. Então, a igreja estará no céu e aqui na terra estará acontecendo o evento dos cavaleiros. Por que eu disse os 4 cavaleiros e os cavaleiros da agonia? Porque tem um cavaleiro também lá no capítulo 19 e lá é o cavaleiro fiel e verdadeiro. Lá trata-se do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um contraste entre os cavaleiros da agonia. O cavaleiro do cavalo branco, que foi no primeiro vídeo dessa playlist, que vem trazendo uma falsa paz, é aquela ideia de governar o mundo, de ter um governo mundial. Depois vem o cavaleiro da guerra, que é o cavaleiro do cavalo vermelho. Então sempre depois que alguém tenta governar o mundo, essa pessoa acaba trazendo guerra. Sempre foi assim e no futuro será novamente. Depois de guerra sempre vem fome, vem miséria, e depois de fome, miséria, guerra, aí muitas mortes. Quem não morre na guerra, morre de fome, e quem não morre nem na guerra e nem de fome, morre de doença. Muita gente morrerá dessa forma. Então aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, e o versículo 7 diz assim: E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com feras da terra. Só lembrando você que não foi inscrito no canal, se inscreva aí, tenha a liberdade de se inscrever, deixar o seu joinha se você ama o estudo da palavra de Deus. Então compartilhe o vídeo com os seus contatos, com a sua igreja, marca aí que você gostou. No começo do versículo que eu li, o texto diz que quando abriu-se ou quebrou o 4º selo, quando eu falo abriu ou quebrou, é porque algumas traduções vai dizer que o selo foi quebrado. É aquele tipo de selo antigo que colocava, geralmente era de cera, né? Colocava tipo um carimbo assim. Então o selo era quebrado. Então surgem os cavaleiros. João viu no início do capítulo 6 aqui, que nós estamos nele, ele viu 4 seres viventes. Então tinha rosto de águia, tinha rosto de homem, de leão, rosto de bezerro ou de boi. E cada um desses rostos traz um significado. O 4º animal aqui entende-se tratar-se da águia, ou um querubim com rosto de águia. Sempre que aparece a águia na Bíblia, no sentido de escatologia bíblica, o próprio Jesus Cristo mesmo disse em Mateus capítulo 24, versículo 28, onde estivesse um corpo, um cadáver, ali estaria a águia ou o abutre, de acordo com a tradução. Então aqui também é interessante que na parte do Cavaleiro da Morte aparece também o querubim com rosto de águia. Ele vem trazendo, mostrando para João o evento que vai acontecer. Aprendemos nos versículos, nos vídeos anteriores sobre os cavaleiros, que cavalo no livro de Apocalipse significa uma força,
significa algo que avança. Então entendemos que vem. E não é fácil parar um cavalo. Um cavalo ele é forte, ele atravessa, ele rompe as multidões, ele atravessa em qualquer lugar, ele pula obstáculos. Então aqui é uma coisa inevitável. O cavaleiro do cavalo branco vem, é inevitável. O cavaleiro da guerra é inevitável, da fome e agora da morte. Então eu sempre digo que o cavalo não é importante, o importante é a ação que esse cavalo traz. Só que esse cavalo, alguns pensam que o último cavaleiro seria o do cavalo preto. E aqui não, ele é um cavaleiro do cavalo, eu li para vocês, amarelo. Mas em outras traduções que eu tenho aqui, diz esverdeado. Qual que é a diferença aí? Por que essa confusão de amarelo para esverdeado? Na verdade, é aquela cor cadavérica, a cor anêmica da morte. Quando a pessoa morre, perde assim, né? O rosto é corado, então fica aquela cor amarelada, cor anêmica. Diferente de todos os outros cavaleiros, esse cavaleiro aqui de Apocalipse, capítulo 6, ele tem um nome. Nós não sabemos o nome dos outros cavaleiros, mas esse aqui, especificamente, ele é identificado na Bíblia. O nome do cavaleiro é Morte. Sabemos que a morte será o último inimigo a ser vencido. E um detalhe interessante nesse evento é que diz a Bíblia que o Hades o seguia. Algumas traduções, até que eu li mesmo, vai dizer que o inferno o seguia. Mas sabemos que o inferno é o lago de fogo e o Hades é a morada dos mortos. Se você estiver lendo aí em uma Bíblia que ela fala morada dos mortos, o mundo dos mortos, ou Hades, ela tem uma tradução melhor do que a minha, que disse inferno. Então vamos lá, o cavalo é amarelo, a cor anêmica da morte. Identifica, ele está dizendo na visão que é inevitável, ele vai avançar. O cavaleiro chama morte. A morte é um inimigo a ser vencido, o último inimigo. E vem em seguida, seguindo a morte, o Hades. O Hades é o mundo dos mortos, onde ficam os mortos. Na mitologia grega, eu falei aqui em um vídeo que fala que Jesus Cristo mudou a história da mitologia grega. Então, lá eu trato de morte, de Hades, de Caronte, e eu falo, identifico essas partes na Bíblia, o que é que Jesus modificou com a crença grega. Mas aqui nós vemos então o Deus da morte, né? Se fosse do grego, então a morte. Em seguida vem o Hades, que para os gregos também era um deus que dominava ali o submundo dos mortos. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a morte é responsável por ceifar a vida dos homens e o Hades por manter presa a vida dos homens. Então a morte tirava a vida e o Hades é que prendia as almas no mundo dos mortos. Esse cavaleiro chamado Morte, ele vem matando a humanidade com 4 tipos de juízo. O texto citou espada, citou fome, citou feras e citou pestes. Se vocês lerem em Ezequiel, capítulo 14 e o versículo 21, verá que Deus está dizendo, se eu mandar os meus 4 juízos, e ele cita também, cita espada, cita fome, cita fera e cita pestes ou doenças. Então, e lá também Ezequiel fala dos cavaleiros também. Então é interessante você ler um texto e comparar com o outro. Quando João escreveu sobre esse cavaleiro da morte, de espada, fome, feras e pestes, entende-se que a comunidade cristã da época entendeu perfeitamente do que é que João estava falando no Apocalipse. Alguns intérpretes do Apocalipse vai dizer que esses cavaleiros, ou esse cavaleiro atual,
ele significa simbolicamente a morte da religião cristã. Quando a igreja começa a fazer oração pelos mortos, quando a igreja começa a vender indulgências. Então, existe uma linha de pessoas que forçam a barra com o intuito até mesmo de criticar a igreja católica. Eles querem inferir isso aí, eles querem dizer que esse cavaleiro é a morte da igreja primitiva. Na verdade, não acreditamos nisso, acreditamos que esse evento será literal, será morte mesmo. É claro que não é um cavaleiro que vai vir matando as pessoas. O cavalo simboliza força, o cavaleiro simboliza a morte, mas isso vai acontecer. Primeiro vai ter um governo que tentará dominar o mundo depois do arrebatamento da igreja, trata-se do anticristo. Depois que o anticristo vai vir alguns juízos no governo dele, ele vai ficar perturbado, vai acontecer guerra, depois da guerra virá fome e por último virá morte. Então acreditamos que a ação desses cavaleiros será uma ação literal. Os homens, a humanidade, quem estiver aqui na terra, sentirá a ação desse cavaleiro. E talvez você esteja perguntando, qual é a finalidade de tudo isso? É porque a terra estará sendo limpa, preparada para o milênio. Milênio é outro tema escatológico que eu trato aqui também nos outros vídeos. É só pesquisar na playlist de estudo de escatologia e de estudo do Apocalipse. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, dá um joinha aí para fortalecer, para ajudar, compartilhe o vídeo. Um forte abraço e até mais. Fique na paz do Senhor Jesus.